O nascimento de Isaac. Esse é o tema da nossa lição que será estudada nesse próximo domingo, dia 10 de maio do ano de 2026. Olha que coincidência, no Dia das Mães nós vamos estudar sobre o nascimento do Filho da Promessa. E como sempre, como é de costume, a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos principais, sendo eles, o primeiro, no caso, as consequências da impaciência de Sara. O segundo, Abraão tem que tomar uma atitude. E o terceiro e último tópico, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Essa lição ela está muito gostosa de se aprender, de se ouvir, está muito boa, tem muitas riquezas espirituais no comentário desta lição e você não pode deixar de assistir esse vídeo de forma alguma. Você que é amante da escola bíblica dominical, você que se deleita em alimentar a alma, o espírito com a poderosa palavra de Deus, você está no canal certo. Então não troque de canal, não mude de canal, não desligue o seu aparelho, muito pelo contrário, vem comigo, porque agora nós vamos alimentar a nossa alma, vamos degustar, aleluia, desse pão quentinho que vem diretamente do coração de Deus para o nosso coração, através do comentário desta lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Na introdução desta lição de hoje, o nosso comentarista traz alguns destaques que são fundamentais para compreendermos todo o desenvolvimento daquilo que estaremos trabalhando a partir de agora. Nesse sentido, ele vai abordar ou ele aborda algumas questões que são fundamentais para esse período da história da vida de Abraão. E ele vai fazer um contraste entre as fragilidades e as limitações do homem com a soberania e o poder divino, o poder de Deus. Do que nós estamos falando? Se você observar, você vai perceber que uma das coisas que o comentarista aborda aqui é a questão da idade avançada, tanto de Abraão quanto de Sara. Dentro dessa perspectiva da idade avançada, nós temos aqui a chegada, ou o início do cumprimento da promessa. Dentro da ideia do cumprimento da promessa, ou para o cumprimento desta promessa, levando-se em consideração a idade avançada do casal, nós temos aqui uma manifestação extraordinária do poder de Deus, fazendo o impossível, fazendo aquilo que logicamente ou na lógica humana, levando-se em consideração a idade de Sara e de Abraão, levando-se em consideração que Sara era até então uma mulher estéril, dentro dessa lógica humana, seria impossível que Sara, aos 90 anos de idade, desse à luz a um filho. Sara com 90 e Abraão com 100. Aqui está, no caso, o contraste. As limitações da natureza humana, as debilidades humanas nesse sentido. Então, quando já não se tinha, humanamente falando, dentro de uma perspectiva lógica, não se tinha mais nenhuma esperança, nenhuma perspectiva do cumprimento dessa promessa no tempo de Deus, que é uma outra questão que o autor faz questão de abordar, quando ele diz que Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado, ou seja, no tempo dele, não foi no tempo de Abraão, não foi no tempo de Sara, não foi no tempo de Agar, foi no tempo de Deus. Ele chega e faz. Ele chega e traz à existência aquilo que parecia aos olhos humanos ser impossível. Ele manifesta a sua glória e o seu poder e soberanamente, poderosamente, ele traz Isaac à existência, dando a Sara um filho
depois dos seus 90 anos de idade. E aí, o que nós aprendemos aqui para fazer uma aplicação pessoal? Duas coisas. Primeiro, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz milagres. Quando tudo parece que já chegou ao fim, quando tudo parece que não tem mais jeito, quando parece que acabaram-se todas as saídas, é aí que Ele vai chegar na sua vida e vai mudar a sua história, para que você e as pessoas que estão à sua volta saibam que essa vitória não foi produzida pelas suas mãos, não foi fruto da força humana, não foi fruto de um trabalho do homem, mas foi uma ação direta, foi uma intervenção de Deus que operou um grande milagre na sua vida. Então, no tempo de Deus, Ele vai chegar e vai trabalhar na sua vida para mudar a sua história. E aqui nós já vamos então para o nosso primeiro tópico, que traz o tema as consequências da impaciência de Sara. E aqui já nesse primeiro tópico, nós temos o primeiro subtema, que é o nascimento e o nome do filho da promessa. Você gostou do que nós trabalhamos, né, até aqui, do nosso comentário até agora? Tá curioso para saber mais? Então vem comigo, porque agora nós vamos, a partir de agora, né, comentar cada um dos tópicos da nossa lição. Aqui nesse segundo ponto, onde nós tratamos do nascimento e também do nome do filho da promessa, primeiro é importante compreendermos o contexto histórico e cultural daquele período, daquele momento. Primeiro nós precisamos compreender que um filho tinha uma representação ou uma representatividade muito importante na vida de um homem. O homem que morresse sem deixar um filho, sem deixar uma posteridade, alguém que desse seguimento à sua linhagem, esse homem ele era considerado amaldiçoado. Isso era motivo de uma grande vergonha. É claro que a gente falando uma coisa como essa, para essa nossa geração, isso parece não ter muito significado, parece não ter muito sentido. Mas para quem viveu naquele período, um filho era algo de extrema valia, de extrema importância. Então, quando Isaac nasce, é preciso compreender o que Isaac representava para Abraão. Apesar de que Abraão já tinha Ismael com a escrava, mas Ismael não era o filho da promessa. Ismael não era aquele a quem daria continuidade ao legado de Abraão. Quem daria continuidade ao legado do patriarca seria o seu filho nascido do ventre de Sara. Então é importante compreendermos essa questão, esse aspecto, para que possamos compreender a alegria do coração de Abraão. Uma outra questão que nós temos aqui é que era muito comum que os pais, de modo arbitrário, desse ou falasse como seria o nome do filho, como seria o nome da criança. Só que no caso de Abraão não faz isso de modo arbitrário. Por quê? Porque não foi Abraão que escolheu o nome do menino. Quem escolheu o nome do menino foi o próprio Deus. E por que Deus escolheu o nome do menino de Isaac? Que vem do hebraico Itzaká, que significa riso ou ele ri. Exatamente porque no capítulo 17, versículo 17 do Gênesis, quando Deus reafirmou a promessa para Abraão e falou que Sara teria o filho, Abraão riu. Quando Sara também ouviu, capítulo 18, versículos 12 e 14 do livro do Gênesis, ouviu o anjo falando para Abraão que ela seria mãe aos 90 anos de idade, Sara também riu. Então, por causa do riso de Abraão, por causa do riso de Sara, Deus diz assim, olha, então agora o nome do menino será Isaac. O que Deus está fazendo? Deus está pegando ali uma situação que demonstra fraqueza, debilidade humana,
a fragilidade humana e transformando aquilo em um memorial eterno da sua soberania e do seu poder. Todas as vezes que alguém chamava Isaac, eles se lembrariam que Isaac era fruto de uma ação direta do poder de Deus. Porque Sara já tinha 90 anos quando deu à luz a Isaac. E Abraão já estava com 100 anos. E Sara era estéril, ainda para agravar a situação. Então Deus vai pegar aquele momento de fraqueza, Deus vai pegar aquele momento de representatividade da fragilidade humana e vai transformar em um memorial que mostraria, que lembraria o seu poder, o seu agir na vida daquele casal. E uma garantia de que quando ele promete, ele cumpre. E aqui, para a gente passar para o próximo ponto, eu quero antes te dizer que eu não sei o que foi que Deus prometeu na sua vida. Não sei quais são as promessas de Deus. E se essas promessas foram de Deus, nem um tio vai cair por terra. Porque Deus vai fazer acontecer. Não no seu tempo, como nós já falamos, mas no tempo de Deus. No tempo certo de Deus agir. Sem se adiantar e sem se atrasar. Ele vai chegar na sua vida no tempo certo e a palavra que ele te falou vai se cumprir. Se foi o homem, não, mas se foi Deus, vai se cumprir, sem cair um único tio. Assim como ele fez na vida do patriarca Abraão e a sua esposa Sara. Então agora nós vamos para o nosso segundo ponto, que traz o tema Ismael zomba de Isaac. Nesse segundo subponto, nós vamos mais uma vez voltar àquela história, no caso do plano, do plano genial de Sara e Abraão para ajudar a Deus. Nesse sentido aqui, nós vamos perceber, nós vamos entender que esse episódio, no caso, daquele plano de Sara, evidencia como, no caso, as escolhas motivadas pela ansiedade e, em alguns casos, que eu não sei se a gente pode dizer que foi o caso de Sara, mas eu acredito que muito o caso de Sara e Abraão, eu acredito que foi muito por questão da ansiedade em relação à espera. Mas também a gente pode perceber, a gente pode entender que muitas vezes acontece também a falta da confiança no cumprimento das promessas divinas. Como eu já falei, no caso, às vezes o indivíduo, às vezes a pessoa, diante de determinadas circunstâncias, pode se adiantar, pode, no caso, se apressar. E por causa desse apressamento, por causa dessa ansiedade, ela pode tomar decisões, ela pode fazer escolhas que vão gerar consequências dolorosas, conflituosas e muitas vezes duradouras, como é o caso de Sara e Abraão. Nós já vimos nesse sentido que ao entregar Agar a Abraão, Sara buscou uma solução humana para um problema que só Deus poderia resolver. E eu não sei se a gente pode falar isso, mas me parece que Sara, não sei se ela achou que Deus não faria, ou se ela achou que Deus faria por um outro meio, e o meio seria, no caso, através de Agar. Não dá para a gente falar muito o que se passou na cabeça de Sara ali, mas o fato, no caso, é que a partir desse momento, Sara inaugura uma dinâmica de rivalidades e ressentimentos dentro da família, dentro do clã do patriarca Abraão. Primeiro, nós vimos numa lição passada, o menosprezo de Agar pela sua senhora, por Sara no caso.
E agora nós estamos vendo a zombaria, né, de Ismael para Isaac. Quando Isaac nasce, no caso, Ismael, e aí por causa de uma rivalidade existente ali, e lembra que eu falei que nós precisamos compreender essa questão cultural? Aqui nós temos uma questão que é muito importante. Questão cultural também, a questão de herança, disputa pelo poder dentro do clã. Isso aqui tudo vai acontecer. E aí você vai perceber, você vai entender por que Ismael zombou de Isaac. E eu acho que a gente deveria ter se aprofundar mais nessa palavra, nessa questão aí de zombar. Porque aqui tinha uma disputa, como eu falei, pelo controle, pela herança do clã do patriarca. E Ismael, nesse caso, seria o filho mais velho, só que da escrava, né? Então ele não teria direito nessa herança. Mas sabe-se lá o que passou na cabeça de Ismael? O que passou na cabeça de Agar a gente viu, né? Ela, no caso, se levantou, virou o calcanhar para Sara, que foi uma confusão só, né? Então, nesse sentido aqui, após o nascimento de Isaac, Ismael vai zombar dele e mostra que quando nós tentamos antecipar, né, ou manipular uma ação para Deus agir através dessa manipulação, ou a gente tenta manipular o agir de Deus, no caso, frequentemente, e eu diria que 100% das vezes, quando isso acontece, na verdade nós estamos buscando problema para a nossa própria cabeça. Nós estamos criando situações que podem causar grandes dores de cabeça e tirar a paz e a harmonia da família, da igreja, do local de trabalho, né? Da nossa relação com o patrão, da relação do patrão com o funcionário. Enfim, nós podemos trazer, no caso, grandes dores de cabeça a partir do momento que a gente tenta, por causa da nossa ansiedade, manipular o nosso destino, manipular o nosso futuro e tomar ele das mãos de Deus para resolver com as nossas próprias mãos. E aí, nesse caso, essa narrativa serve como um alerta para o crente, para que nós possamos confiar plenamente em Deus e saber que no tempo dele e dentro dos métodos dele, porque é ele quem vai fazer, né? Ele vai trabalhar, ele vai agir e a coisa vai acontecer. E assim a gente consegue evitar o nosso impulso com base na ansiedade, né? E evitar, no caso, uma ação que possa, no caso, tirar das mãos de Deus essa nossa questão e agir por conta própria, sabendo que isso pode produzir grande sofrimento, como foi no caso de Sara e Abraão, com o envolvimento ali de Agar e Ismael. Mas agora nós vamos para o nosso terceiro subponto desse primeiro ponto, que traz o tema: Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Esse terceiro subponto, olhando para o episódio, no caso da convivência de Sara, Agar, Ismael e Isaac, e tratando ali daquelas consequências ainda, né, das escolhas humanas, naquela tentativa de Sara e Abraão de ajudar a Deus. E aí nós vimos como essa escolha trouxe uma consequência que foi dramática, traumática para a família, para o ambiente familiar ali na casa do patriarca. E aqui tem uma questão que é importante. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, para essa passagem bíblica, no caso, e que Sara pede a Abraão que despeça, no caso, Agar com o seu filho, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, a gente entende, a gente acha que isso foi uma coisa de uma crueldade sem tamanho. Mas o problema é que a gente não conhece a questão cultural daquele período. Por isso que a gente não entende o que Sara estava fazendo. Veja bem, eu falei no comentário do subtópico ou do subponto anterior que ali nós tínhamos uma disputa de poder dentro do clã. Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Ele não poderia herdar, ele não poderia disputar a herança com Isaac.
Isaac não era só o filho do casal legítimo, ele era também o filho da promessa. Tanto é que quando Deus, no caso, pede a Abraão Isaac em sacrifício, Deus diz assim: Isaac, o teu único filho. Porque Deus só reconhecia Isaac como filho de Abraão. Então, quando começa ali com a disputa, quando começa ali com a zombaria, quando Ismael começa a olhar para Isaac com um olhar meio torto, meio diferente, Sara percebe a disputa que começa ali dentro do clã. Sara percebe que aquilo poderia avançar e no futuro, no caso, poderia ser muito problemático. Poderia ser, no caso, uma catástrofe dentro do clã do patriarca. Então é por isso que ela vai fazer aquele pedido para Abraão, e é por isso que Deus confirma a fala de Sara nesse sentido. E quando nós estamos falando aqui na disputa dentro do clã, a disputa pelo controle do clã, a disputa pela herança, a disputa pelo poder dentro do clã do patriarca, nesse caso, e a gente percebe que essa rivalidade que nasceu ali entre Ismael e Isaac, dentro dessa situação de desconforto familiar, de zombarias, de rejeição, ela é uma questão que se perpetua ao longo dos séculos. Hoje, na nossa atualidade, nós temos, por exemplo, as tradições judaicas e as tradições islâmicas que vão reconhecer em Ismael e em Isaac como o pai de certas gerações, de certas nações ali no Oriente Médio. Reconhece nesses dois nomes, no caso, as suas ancestralidades, de povos diferentes. E muitos estudiosos vão apontar, no caso, que tensões que nós vivemos hoje dentro do mundo geopolítico, ali no Oriente Médio principalmente, ela acontece exatamente por causa desse fenômeno, dessa disputa ali dentro da casa de Abraão entre Ismael e Isaac. É claro que quando nós estamos falando aqui de disputas dentro do Oriente Médio, de conflitos ali no Oriente Médio, conflitos que acabam se tornando até globais, com influência em todas as partes do mundo, é claro que nesse caso não é apenas essa questão dessa disputa, dessa rivalidade que vem se perpetuando ao longo dos séculos. Não é só isso, é muito mais complexo. Ali tem questões econômicas, ali tem questões hídricas, tem questões ali de petróleo, enfim, tem questões geográficas. É uma complexidade que não dá para a gente trabalhar aqui agora. Mas dentro de todo esse processo, não pode se descartar de forma alguma, no caso, a ideia de que tanto os judeus como os povos islâmicos têm em relação a Isaac e Ismael como sendo, no caso, os seus ancestrais. Inclusive, eu me lembro, que eu não vou lembrar exatamente o ano, mas eu ouvi um tempo desses atrás aí, que o presidente do Irã, acho que é um tal de Ahmadinejad, tinha financiado um grupo de pesquisadores para provar que quem foi oferecido no Monte Moriá foi Ismael e não Isaac. Aí eu pergunto para você já imaginou se Sara deixa Ismael crescendo dentro de casa junto com Isaac? O pepino? Então, foi uma decisão difícil, foi uma coisa traumática, mas era uma coisa totalmente necessária. É difícil de compreendermos essa questão, é difícil de entendermos esse fenômeno, mas era um fenômeno necessário. E muito se deu por causa, nós já falamos e agora eu repito, para a gente ficar ciente que nós não podemos tentar ajudar a Deus. Isso aconteceu muito por causa
da ansiedade de Sara e da tentativa de ajudar Deus no processo do cumprimento da sua promessa. E agora nós vamos passar para o nosso segundo ponto, segundo tópico, na verdade, que traz o tema Abraão tem que tomar uma atitude. E aí nós temos o primeiro subponto dentro desse segundo tópico, que é Isaac é desmamado. Então, nesse subponto, nós vamos discorrer sobre o momento do desmame de Isaac. E aí nós temos uma informação que é importantíssima na nossa lição, que diz que, de acordo com a cultura daquele período, uma criança poderia ser alimentada ou amamentada até os seus 5 anos de idade. Então nós vamos tomar essa informação como base e vamos dizer então que agora Isaac chega aos seus 5 anos. Só que nós precisamos compreender o porquê Abraão dá um banquete no desmame de Isaac. A grande questão aqui é que, olhando do ponto de vista histórico-cultural, o desmame ele era muito mais do que uma mudança de hábitos alimentares. Ele marcava publicamente a transição de sobrevivência daquela criança. Esse desmame era um testemunho público do vigor daquela criança. Agora, aquela criança havia superado o período mais frágil de sua vida e estava crescendo, estava se desenvolvendo. É isso que aquele momento vai demonstrar. É isso que aquela cultura vai determinar, vai demonstrar com o ritual da passagem da alimentação através da amamentação para agora, no caso, uma alimentação sólida, alimentação normal, no caso da casa da família. Isso tinha um grande significado. E é por isso que Abraão reúne o clã, no caso, para festejar o desmame de Isaac. Ele estava demonstrando, ele estava dizendo, olha, Isaac superou o momento de fragilidade da sua vida e está crescendo. Ou seja, a promessa está ganhando corpo. A promessa está se desenvolvendo. E aí, o texto, no caso, que nós estamos apreciando, e aí também um comentário da nossa lição, sugere que Isaac já não é mais um bebê frágil. Ele está crescendo, no caso. E agora ele vai passar por esse ritual do desmame, que é um ritual social, como nós já falamos ali, isso tinha um grande significado no mundo antigo, porque o desmame, como eu já disse e agora repito, ele marcava, no caso, era um sinal público de sobrevivência e de continuidade, no caso da linhagem. Significava, como eu já disse, que aquela criança havia superado o seu momento mais frágil. Então, por isso Abraão faz um grande banquete, Era como que se ele estivesse dizendo ali para o seu clã, para a sua família, que a promessa de Deus, no caso, não estava apenas crescendo, mas ela estava firme. Aleluias. Isaac, aleluias, tinha nascido, tinha chegado e tinha ultrapassado, tinha sobrevivido ali aos seus primeiros 5 anos de idade. Então, nesse caso, e aí a gente vai entender, que a razão porque tudo parecia normal, mas era um engano no caso. Um comentarista faz essa fala. Por que tudo parecia normal, mas aquilo era um engano? Porque no caso havia uma tensão que era muito séria dentro da casa de Abraão. Qual era a tensão? A grande questão, como eu já falei no subponto anterior, ali dentro da casa de Abraão tinha 2 nações. Nós tínhamos ali 2 meninos,
Nós tínhamos Ismael, que humanamente falando era o primogênito, apesar de ser filho da escrava, e nós tínhamos agora Isaac com 5 anos de idade, que estava se fortalecendo para assumir o legado de Abraão. E aí entra o atrito, aí entra a confusão. É aí que vai entrar o conflito que nós já trabalhamos, já tratamos no tópico passado, ou do subponto passado. Então o banquete que deveria ser uma coisa de festa, o banquete que deveria ser um momento de alegria, de uma hora para outra no caso, ele vai se tornar um palco de disputa e vai trazer para o patriarca um momento de muita angústia, muita tristeza, e que nós vamos trabalhar nos tópicos, nos subpontos seguintes agora, porque no caso aquela rivalidade precisaria ou precisava, no caso, que alguém colocasse um fim naquela disputa, porque nós tínhamos ali o filho da promessa, que era Isaac, e nós tínhamos no caso o atalho, que foi a ação humana, a ideia de Sara para ajudar a Deus, e que agora rivalizava, que disputava, no caso, quem assumiria o legado de Abraão. E eu vou dizer para vocês, se caso Abraão deixasse Ismael dentro da sua casa, ele teria uma dor de cabeça inimaginável, muito maior do que foi, no caso, a tristeza que ele sentiu quando teve que despedir o menino. Mas vamos para o nosso segundo subponto, que traz o tema a zombaria. O relato que nós temos no livro do Gênesis, capítulo 21, os versículos 10 e 11, que vão destacar a intensidade ou a reação intensa de Sara ao perceber, no caso, que Ismael estava zombando de Isaac, traz uma mensagem e uma revelação nesse sentido, que nós, mais uma vez eu vou repetir, nós só podemos compreender se nós olharmos para o contexto histórico e cultural daquele período. Eu já falei para vocês que ali nós tínhamos uma disputa pelo controle do clã. Eu já fiz esse comentário. E nessa questão aqui da zombaria, nesse ponto que nós tratamos da zombaria de Ismael para com Isaac, no caso, a reação ou a intensidade da reação de Sara foi exatamente porque ela conhecia, ela sabia do potencial que Ismael, no caso, tinha dentro da família de oferecer a Isaac um risco na questão da herdade, um risco no recebimento da herança e também no cumprimento da promessa. Eu já tinha falado mais ou menos um pouco sobre essa questão. Então, mesmo que Ismael estivesse zombando de Isaac por brincadeira, que a gente não pode falar isso, a gente não sabe exatamente como foi essa zombaria, mas quando Sara enxerga, quando Sara vê aquilo, o filho da escrava zombando, no caso do filho legítimo, ela percebe que aquele atrito, aquele confronto poderia se prolongar dentro da família. E isso poderia virar uma disputa pela herança, uma disputa pela promessa, uma disputa pelo comando, pelo governo do clã do patriarca Abraão. E nesse caso, é por isso que Sara tem uma reação enérgica nesse sentido. E como eu já falei, uma reação que para muitos de nós é uma coisa até bastante cruel, quando Sara toma a decisão de pedir que Abraão expulsasse Ismael com a sua mãe de casa. Então ela se sentiu profundamente incomodada. Por que ela ficou profundamente incomodada? Exatamente porque ela enxergava em Ismael muito mais do que um rival. Ismael poderia ser um entrave para o cumprimento da promessa de Deus, para o recebimento da promessa
de Deus, no caso, na vida de Isaac. Isaac era aquele que daria continuidade ao legado de Abraão. Isaac carregaria nos seus ombros a promessa de Deus. Isaac levaria sobre os seus ombros, né, toda a herança e o pacto de Abraão com Deus, e não Ismael. Porém, se Ismael permanecesse dentro de casa, se Ismael permanecesse no seio da família, isso poderia ser um problema muito sério para Isaac. E é por isso que Sara tem uma atitude tão enérgica, e nesse caso, porque ela não estava só defendendo um filho, ela estava defendendo um legado. E aqui eu já vou deixar um parênteses aqui, quero fazer uma aplicação rápida nesse sentido, porque às vezes tem legado que precisa ser defendido, e às vezes para defender certos legados exige decisões e atitudes que são traumáticas, que são dificílimas de se tomar. Que é o que nós vamos falar agora nesse terceiro subponto, que traz o tema a tristeza de Abraão. Nesse terceiro subponto do segundo ponto, nós estamos agora diante do coração do patriarca. Nós já vimos, no caso, o coração do patriarca adorador, o coração do patriarca hospitaleiro, nós já vimos o coração do patriarca de fé. Agora nós estamos vendo o coração do patriarca dividido. Não foi fácil para Abraão ouvir aquele pedido de Sara. E em certa medida ele até relutou. Só que Deus falou para ele que ele deveria ouvir a voz de Sara. Porque o que Sara estava propondo vinha de Deus. Como eu já falei, a continuidade de Ismael no seio da família poderia representar um problema muito sério para Isaac, na questão da herança, da promessa, na continuidade do legado de fé. E Abraão se viu agora diante de uma situação muito difícil para um pai, porque o pedido que Sara faz a Abraão é muito complicado, é muito traumático. Sara pede para Abraão despedir Agar com o seu filho de casa. Expulsar, na verdade, né, falando de modo bem claro, Sara pede para Abraão expulsar Agar e Ismael. E Ismael era filho de Abraão. E aqui na minha cabeça, né, eu fico pensando, eu fico conjecturando Abraão brincando com Ismael antes de Isaac nascer. Porque quando Isaac nasceu, Ismael já tinha uma certa idade. Deveria estar aí em torno dos seus 10, entre os seus 10 para 15 anos. Não vou saber falar aqui agora, mas já tinha uma idadezinha boa, já estava chegando para a adolescência. E aí Abraão, no caso, brincando com Ismael quando ele era pequeno, vendo Ismael crescer. E agora chega no momento do desmame de Isaac, no caso, e é necessário, olha só, é necessário botar Ismael para fora de casa. Isso aqui não era uma opção para Abraão. Ele tinha que tirar Ismael do seio da família para garantir o cumprimento da promessa de Deus na vida de Isaac. É verdade, no caso é bom a gente lembrar que Abraão estava nessa situação porque ele mesmo, no caso, permitiu que ela acontecesse. Quando Sara trouxe a ideia de dar a sua serva para que ele tivesse um filho com ela, ele aceitou a ideia. É verdade que tem toda uma questão cultural e que aquilo era natural naquele período, mas ele tinha uma promessa de Deus. E por causa da ansiedade, por causa da pressa, eles tentaram fazer uma forma de burlar os planos divinos, ou um modo de ajudar a Deus, e isso acabou trazendo essa complicação para a vida do patriarca. Contudo, todavia, quando Deus fala para Abraão que ele deveria ouvir o que Sara estava falando, né, o que Sara estava pedindo, Deus também garante a Abraão, Deus promete a Abraão que ele faria também de Ismael
uma grande nação. Deus não desampararia Ismael. Ali, no caso, o coração do patriarca estava doendo? Estava. Mas ele poderia tomar aquela decisão sabendo que Deus cuidaria do seu filho, Ismael. Deus também não o desampararia. O que, aliás, leva a uma questão que nós vamos tratar um pouco mais à frente, que é o modo como Abraão despede aquele menino com a sua mãe. E ele faz, ele cumpre com o mandado divino, no caso, ouvindo, no caso, a voz de Sara, ouvindo o pedido de Sara, e despede aquele menino com muita dor, com muita tristeza no coração, e aquele momento de festa, do desmame, aquele banquete, ele se transformou ali em um momento de grande tristeza e muita dificuldade para o patriarca Abraão. Então essa narrativa nos ensina sobre a fidelidade de Deus. Que Deus, no caso, quando Deus promete que vai cuidar de Isaac, Ele está transformando ali aquele momento de dificuldade, mesmo que aquilo tenha sido gerado por Abraão, mesmo que Abraão tenha sido responsável por aquele fenômeno que agora estava acontecendo, Ele vai transformar essa consequência ruim da escolha de Abraão, no caso, em uma oportunidade de manifestar a sua graça. Quando ele promete a Abraão, quando ele garante a Abraão que vai cuidar do menino, que vai cuidar de Ismael. Ismael não herdaria com Isaac, Ismael não cresceria com Isaac, não cresceria no seio da família, mas não seria desamparado por Deus. E agora nós vamos para o nosso terceiro e último tópico da nossa lição, que traz o tema Agar e Ismael deixam a casa de Abraão, que eu acho que deixar aqui no caso, é um eufemismo. Eles foram expulsos de casa mesmo, tá certo? Mas aqui nesse terceiro tópico a gente já tem o nosso primeiro subponto, que é Abraão despede Agar e Ismael. Corta aí embaixo. Nesse primeiro subponto do terceiro e último ponto, no caso, o nosso comentarista ele vai focar, pelo menos aqui, em dois aspectos que são importantes. Primeiro, no aspecto emocional. Ele vai focar nas emoções do patriarca. Ele vai começar abordando o tema e dizer, olha, como foi difícil para Abraão ter que tomar essa decisão. Como foi dolorido, como foi pesaroso para o patriarca. E aí a segunda questão que ele foca aqui é a obediência. Porque ele diz, olha, mesmo que, no caso, em momentos difíceis como aquele, porque assim, Abraão tinha que ouvir a voz de Deus. Deus, como eu já falei no tópico anterior, não dá nenhuma opção para Abraão. E se você levar em consideração tudo que nós falamos sobre a disputa pela herança, a disputa pelo controle, o governo do clã, você vai compreender totalmente, perfeitamente, a ameaça que Ismael representava para Isaac e, portanto, para o cumprimento da promessa. Então, vou repetir mais uma vez aqui, era necessário tomar essa decisão. Abraão não tinha outra opção. E é aí que ele foca na obediência de Abraão em ouvir a voz de Deus. O que nós aprendemos com isso aqui? E aí eu quero trazer uma aplicação pessoal para nossas vidas. Às vezes, nós nos encontramos em momentos difíceis que precisamos, no caso, recorrer a uma orientação divina. E quando nós recorremos à orientação divina, nós precisamos compreender que a resposta de Deus é sempre a melhor. Mesmo que seja sofrido, mesmo que seja dolorido, mesmo que nós naquele momento não entendamos, não conseguimos compreender o porquê daquela resposta, mas nós precisamos confiar, nós precisamos crer que aquela resposta é sempre a melhor. Porque no caso, nós somos seres reativos. Nós falamos muito na questão da proatividade. Só que tudo que nós praticamos, todas as nossas ações são reações
ao mundo externo, a reações aos fenômenos que estão à nossa volta. E aí tem um problema, porque a gente só consegue viver o presente. No passado a gente não consegue voltar e o futuro a gente não consegue avançar para ele. Nós só conseguimos viver o aqui e o agora. E aí, numa situação como essa de Abraão, o aqui e agora era difícil, o aqui e agora era pesaroso. Mas Deus, que está no passado, está no presente, está no futuro, sabe exatamente por que está te guiando, por que está te direcionando para uma determinada decisão, está te levando para um determinado caminho e você precisa confiar. A fé, ela não vai se manifestar nos momentos de bonança. A fé não vai se manifestar nos momentos de alegria. Muito pelo contrário. A fé, ela vai se manifestar e vai ser provada nos momentos de dificuldades. Você crê que Deus é o teu Senhor? Você crê que Deus é o dono da tua vida? Você crê que Deus tem o melhor para você? Então, se você crê, faça o que Deus está mandando você fazer. Confie no Senhor, mesmo que seja uma decisão difícil, mesmo que seja uma decisão complicada, como essa decisão de Abraão de expulsar, porque a palavra certa é essa aqui, no caso, essa é a palavra, expulsar Ismael de casa, tirar Ismael do convívio da família, tirar a Ismael do clã, expulsá-lo completamente. Foi difícil para Abraão, mas ele ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus, sabendo que Deus tinha o melhor para a sua posteridade. Deus daria a Isaac, ou cumpriria em Isaac as promessas que tinha lhe feito e cuidaria de Ismael, não deixando Ismael morrer no deserto, nem deixando Ismael se acabar, mas também fazendo de Ismael uma grande nação. Mesmo que não fosse a nação da promessa, mesmo que não estivesse dentro do projeto divino, mesmo que Ismael tenha sido fruto de uma ação humana, numa tentativa equivocada de ajudar a Deus, Deus cuidaria de Ismael. E Abraão creu nisso, sabendo que Deus sempre vai apontar para as melhores direções. Deus sempre vai apontar para os melhores caminhos. E é bom a gente confiar nele, porque Deus já está lá no futuro, sabendo o que vai acontecer. Então nós vamos agora passar para o nosso segundo subponto desse terceiro e último ponto, que traz o tema Agar e Ismael no deserto de Berseba. Nesse segundo subponto, nós estamos agora diante da experiência de Agar e Ismael no deserto, após serem expulsos da casa de Abraão. E aqui nós temos um dos momentos mais traumáticos da narrativa bíblica relacionada à história da vida de Abraão. Como nós já vimos, não foi fácil para Abraão mandar Ismael sair de casa, expulsar Ismael de casa. Só que aqui tem uma questão que me chama a atenção. Abraão manda ou expulsa Ismael de casa com a sua mãe, no caso com Agar, e Abraão dá um pão e um odre de água. Eu fiquei pensando no caso, o que isso significa? Por que Abraão deu só um pão e um odre de água? Quanto tempo essa provisão duraria? E aqui tem uma agravante. Agar, e Abraão sabia disso, Agar vai para o deserto. Agar não sabia andar no deserto. Lembra que quando Agar fugiu da presença de Sara por causa da rigidez com que Sara passou a tratar ela, quando ela virou o calcanhar para sua senhora e ela foge para o deserto? Lembra que ela estava lá perdida e o anjo mandou ela voltar para casa? Olha, para andar no deserto é preciso ter um conhecimento geográfico e astronômico muito grande. Não é qualquer pessoa que consegue andar no deserto, não. E Abraão sabia disso.
e ele vai despedir, no caso, Agar com o menino, e ele sabe que ela vai para o deserto, mas aí ele dá só um pão e um odre de água. E eu fiquei pensando, por quê? O que isso significa? Quanto tempo essa provisão duraria? E aqui nós temos duas aplicações, ou dois entendimentos para fazer nesse fenômeno, ou sobre esse fenômeno. O primeiro é que Deus tinha prometido a Abraão cuidar do menino. Então, quando Abraão despede o menino com a sua mãe para o deserto, no caso, ele despede confiante que Deus ia cuidar dele. Então, por isso, se o menino vai depender de Deus, ele não precisa. Isso aqui é fé, viu? Se Deus vai cuidar do menino, o menino não precisa mais do que um pão e um odre de água como provisão, porque Deus vai prover. Deus é o Deus de providência. Mas ainda tem um segundo aspecto aqui dentro desse fenômeno que está ligado a uma questão jurídica. E aí é interessante termos essa compreensão. Por quê? Porque se Abraão despede Ismael com muito gado, com muitos servos, com muitas riquezas, juridicamente, naquele período ali, no caso, Ismael continuaria tendo direito no clã. Ismael continuaria tendo direito na herança. E então, nesse caso, era necessário romper de vez. Foi dolorido, como nós já vimos, foi pesaroso, foi traumático, mas era necessário romper de vez, cortar de uma vez por todas o cordão umbilical de Ismael. E aí, por isso, para que Ismael não tivesse direito, não retornasse para reivindicar direitos no clã, Abraão despede ele com um pão e um odre de água. Contudo, todavia, como nós já falamos, sabendo que Deus ia cuidar do menino. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, nesse sentido aqui, a gente está vendo agora, né, Agar e o menino no deserto, no caso, e agora eles vão ter uma experiência incrível com Deus. Agar já tinha tido uma experiência quando estava grávida, e agora ela vai ter uma segunda experiência com Deus, porque essa provisão, que era muito pouca, talvez durasse ali, o nosso comentarista vai falar mais ou menos alguma coisa nesse sentido, né? Que essa provisão duraria 1 ou 2 dias, mas a provisão acabou. E o deserto, meu irmão, não tem nada. Não tem no que você se apegar para, no caso, você se alimentar, você se hidratar. Não, o negócio ali, o deserto é lugar onde filho chora e mãe não vê. E Agar vai enfrentar essa situação sozinha, perdida no deserto, porque ela não sabia andar no deserto. Ela não tinha noção para onde ir no deserto. E aí acaba-se a provisão que Abraão tinha lhe dado. E o menino está agora à beira da morte. E Agar, como mãe, meu Deus, eu fico imaginando o coração de Agar ali, chorando, desesperada. Ela coloca o menino debaixo de uma das poucas árvores que tinha ali, deixa o menino para morrer, porque ela diz assim: eu não vou ver o menino morrer. E ela sai, um tiro de flecha, fica de longe, porque ela não suportaria presenciar a morte do menino. Mas contudo, todavia, Agar vai, como eu já falei, agora repito, vai ter uma experiência incrível com Deus. Por quê? Porque Deus não deixaria o menino morrer no deserto. Mas vamos lá para o nosso terceiro e último subponto dessa lição, que traz o tema: Deus ouviu a voz de Ismael. Nesse terceiro e último subponto da nossa lição, nós chegamos, no caso, num momento em que Deus vai agir, ou no momento em que Deus vai socorrer Agar e Ismael ali no deserto. Nós vimos no subponto anterior que quando Abraão despediu Agar com o seu filho,
Abraão toma uma atitude que foi muito simbólica. E aí, trazendo aquela questão jurídica, mais uma vez, quando Abraão despede o menino dando a ele apenas um pão e um odre de água, Abraão estava, na verdade, juridicamente, deserdando Ismael. Abraão estava dizendo: Ismael não tem direito algum em herança alguma. Eu estou deserdando o menino. Eu estou deserdando Ismael. E aí nós vimos que é dentro desse contexto, é dentro dessas circunstâncias que Ismael e Agar vão para o deserto. E aí nós já vimos que a provisão acabou, o menino começou a enfraquecer, a Agar deixa o menino debaixo de uma árvore e se distancia do menino a uma distância de um tiro de flecha para não ouvir, para não ver o menino morrer. Então ali, naquela situação, parecia que já estava tudo acabado. O anjo tinha falado para Agar, quando ela fugiu da primeira vez, que Deus cuidaria do menino. Mas ali é aquilo que eu falei. Tem a promessa de Deus e tem o aqui e agora, que é o momento que a gente vive e que às vezes causa grande tribulação e a nossa visão espiritual se turva e a gente não consegue olhar para o que está na frente. A gente não consegue nem sequer lembrar do que Deus prometeu. É por isso que ela vai se afastar e vai deixar lá o menino para morrer. Parece que ela esqueceu do que Deus tinha falado. Para não ouvir o choro do menino, para não assistir à morte do menino. Mas aí a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Ismael e interviu ali naquele momento de dificuldade, interviu naquele momento de dor e de desesperança. O anjo mais uma vez vai aparecer para Agar e vai socorrer Agar e o menino, fazendo surgir ali uma fonte de água. O menino estava morrendo de sede, então o anjo vai fazer surgir ali uma fonte de água doce e o menino vai se alimentar e mais tarde ele vai se tornar um flecheiro ali no deserto de Padã. E de Ismael Deus vai criar, e Deus cria também uma grande nação. Como eu já falei, sem direito à herança, sem direito à promessa, sem direito de prosseguir o legado de Abraão, mas contudo uma grande nação debaixo do cuidado das mãos de Deus. E aí, se Deus cuidou daquele menino, se Deus cuidou de Agar naquele momento difícil, se Deus ouviu o clamor de Ismael, significa dizer que Ele também vai ouvir o teu clamor. Ele vai ouvir o nosso clamor. E quando tudo parecer que acabou, quando tudo parecer que a morte chegou, Deus vai agir, aleluias, trazendo a vida, trazendo a esperança, trazendo a solução para os nossos problemas. Esse é o nosso comentário da nossa lição de número 6. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha assistido todo esse vídeo. E mais uma vez eu peço para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, vem junto comigo, vamos crescer juntos nessa corrente do bem pela propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dê aí o seu like, né? Você que assistiu o vídeo, gostou do comentário, dê aí o seu like para que o algoritmo entenda a relevância que o nosso vídeo tem, tá certo? E também comente. O que você achou do nosso comentário? O que você tem a acrescentar? O que você tem a dizer sobre toda essa história que nós acabamos de trabalhar com esta lição? Deixa aí o seu comentário, tá bom? Eu sou o pastor Elias Xavier e te espero no próximo vídeo. Um abraço e até lá.